É muita fofura, olha aqui quem tá aqui, me dá aqui amigo, que cozinha maravilhosa. E eu achei legal juntar as duas peças do mesmo designer. O que sobrou atrás, eu criei esse jardim. Aí vocês usaram na parede e também no teto. Ela é articulada, então se eu quiser girar para baixo, eu também posso, tá vendo? Nossa, que máximo, claro, porque ele é profundo. Você que é aquela pessoa que vive me pedindo, me dá uma ideia aí pra decorar, você acabou de pegar uma ideia maravilhosa. Que ótima, uma tela tensionada de luz. Exato, e a coifa sobe nesse teto de luz. Não, e olha como a pedra vem também, você conseguir misturar o antigo com o novo, como você comentou, porque eu tô vendo que esse apartamento ele é um convite pra gente entrar, né? Hoje nós vamos conhecer o apartamento do Bruno, do Felipe e da Nanquim, em São Paulo. Olha que delícia, gente. Eu sou apaixonado por chegar em prédios antigos. Você já está sabendo disso, eu sempre falo isso. Mas é realmente muito gostoso, né? Principalmente quando tem umas portarias assim, olha. Com essas luminárias e tal. Eu me sinto numa viagem no tempo que eu adoro. Olha que bonita essa porta, olha. Não é muito bonita? Bom, a gente está indo lá agora na casa do Bruno, mas antes de eu subir, eu quero convidar você então para se inscrever no canal. É só você clicar em se inscrever, ativa o sininho, porque ativando o sininho você fica sabendo de todas as coisas quando eu lanço, e também você pode se tornar membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos que eu preparo para você, inclusive alguns ao vivo de aula de decoração, que tem lá vários para você aprender. Então vamos subir aqui, que agora eu já estou curioso para conhecer a casa do Bruno. Vamos? Chegando aqui, já abrindo o elevador. Ai, que perfume maravilhoso. Olha que delícia você chegar na casa da pessoa e já com esse tapete na entrada. Olha que entrada legal. E o interessante é que a porta principal é de vidro. Cadê ela? Tem cachorrinho, gente. Eu queria que vocês estivessem sentindo esse perfume, viu? Só pode ser aqui, né, gente? Lógico. Bruno! Ai, meu Deus, olha ali! Oiê! Essa é a É muita fofura, olha aqui quem tá aqui, me dá aqui. Ela só quer fazer amizade, só um barulhinho. Pensa uma pessoa que também quer fazer amizade com você, pessoa. Ai, como é que é o nome dela? Nanquim. Nanquim, será por quê, né? Toda Nanquim, que linda! Posso entrar na sua casa? Vamos entrar? Que graça! Gente, me dá um abraço aqui, pessoal. Querido. Obrigado. Nanquim, vem, meu amor. Onde que eu deixo o sapato, Nanquim? Me fala. Fica à vontade. Aonde? Fica à vontade. Se quiser entrar com o sapato, pode entrar também. Ai, Fica pode à entrar vontade. sem? Pode. Eu vou entrar sem sapato, gente. Aqui, mas você não vai entrar dentro dessa casa antes de perguntar dessa entrada maravilhosa. Com tapete, com tudo. Eu falei, gente, eu não preciso nem perguntar qual é a porta dele. E como é que é essa história de uma porta transparente, Bruno? A porta é original do apartamento. Então a gente restaurou, mas ela era exatamente assim. Então, Tipo, mas aí você vê lá dentro, quando a pessoa chega aqui. Já dá pra ver o que tá acontecendo. Não dá nem pra fingir, Não assim, dá. só pra olhar pra... Que legal, e ela tem dá uma claridade mais legal, né? Tem uma transparência gostosa, eu acho bom. E aqui, e a sorte de poder... Você é arquiteto, não é? Eu sou. Tá vendo? Tem um arquiteto já decorando o hall de entrada. Conta aqui pra gente um segredo de fazer um hall bonito, assim, aconchegante. Então, esse hall ele não é privativo, né? Ele é compartilhado. Então eu entrei em acordo com o vizinho e aí coloquei esse tapetão de garimpo, um tapete antigo, um banco gostoso, uma plantinha e um quadro de uma amiga. E esse perfume maravilhoso que a gente já chega aqui, né? Bom, né? Que delícia! Por favor, vamos lá. Que delícia! Bem-vindo. Pode entrar, Nanquim? Pode. E ela já nesse tapete maravilhoso também. Agora, olha aqui, gente, o que essa pessoa prepara? Que isso? Amigo, que cozinha maravilhosa! Não tô acreditando! Nanquim, você concordou comigo também? Você concordou que é muito maravilhoso? Essa gosta de visita. Ai, eu vou beijar muito ela. Por onde que a gente vai começar, amigo? Porque Vamos começar pela sala. Realmente impactado. E aqui, já vi que ele é dos garimpos mesmo, hein? Ó,
Você tá 2 segundos na casa da pessoa, já identifica o garimpeiro. É verdade, é verdade. Adoro um garimpo, Luffy, adoro, adoro. Adoro misturar o antigo e o novo, trazer as memórias. Olha aqui, então conta aqui dessa entradinha pra gente, porque isso daqui parece que era um espelho de armário. Não, esse é um espelho que eu garimpei do Scapanelli, do Giuseppe Scapanelli, e a mesinha de telefone também. Você acha que Não, ela não atrapalhando muito o incomoda, barulho? não. Ela é Porque fofa, ela né? calma. Gente, eu quero um cílio desse, me dá. Olha o cílio. Não, você corta pra ficar assim? Não. É assim, ai, gente. Ui, coisa chique. E aí? Então esse espelho é do Giuseppe Scapanelli, garimpado, e a mesinha de telefone também. E eu achei legal juntar as duas peças do mesmo designer, Olha né? que lindos detalhes, né? Olha isso, Essa Bruno. mesinha é incrível. Isso que eu falo, né, cara? A gente se emociona quando vê uma peça dessa, né? É verdade. É mais do que só uma peça de você chegar É e comprei um verdade. garimpo. Ela tem um pensamento que eu sinto falta, sabia? É verdade. Eu acho que traz história, né? Eu acho que traz história. Junto com elas eu coloquei o tricôzinho da minha avó, que minha avó fazia. Aham. Um presente que eu ganhei da minha sogra, que é um tijolinho de Nossa Senhora Aparecida. Que demais! Olha isso, que legal, gente. E a planta que tá tão feliz aqui, Ela né? tá. Esse apartamento tem uma iluminação natural muito legal. Muito, muito legal. Então as plantas gostam. E eu amo planta, Sim. então Aham. casou perfeito. Você se deu bem morando em São Paulo, que você é carioca? Muito. Tem 20 anos já, Luffy. Passa aham. voando, Passa né? voando, Parece né? que foi ontem que eu cheguei. É. E aqui, qual é o segredo para você conseguir misturar o antigo com o novo, como você comentou? Porque eu tô vendo que esse apartamento ele é um convite para a gente entrar, né? Porque ele é todo aberto. Até agora eu não identifiquei parede aqui. É, então, eu demoli tudo que eu podia para deixar o mais integrado possível. Eu e o Felipe, a gente adora cozinhar, então é normal a casa estar inteira sendo usada ao mesmo tempo. Sala, cozinha, mesa de jantar, aqui a ilha. Então a gente queria que fosse tudo integrado. Ah, sim. Isso daí, gente, facilita muito porque o ambiente cresce muito, né? E a gente está sempre integrado. Então, onde a gente vai primeiro? Vamos. Vamos falar dessa mesa aqui, ó. Olha ali que lindo os pés dela. Já vi que aqui você recebe bastante, né? Essa mesa ela é do Estúdio Bola, ela chama Bilonga, é uma mesa que eu namorava já fazia um tempo. Então ela entrou para um lugar bem especial. Ela é E as linda. cabeceiras, eu coloquei a Catita, do Sérgio Rodrigues, que é uma peça dele que eu acho que nem todo mundo conhece, acho que ela não é tão Conhecida, tão badalada, né? conhecida, né? Tão badalada, mas assim, ela é de um conforto sem igual. Sim, mas ela tem justamente a leitura do Sérgio aqui, né? Exato, Tem algumas exato. coisas que são muito legais. Agora, gente, prepare-se, porque aí você tem essa mesa super moderna, do estúdio moderno. Agora, olha atrás o que tem. Socorro, que coisa mais linda, amigo. Então, É de essa família? peça é mágica, porque quando eu fui comprar o apartamento, essa peça estava aqui. Ai, que legal. E aí os proprietários não queriam, iam se desfazer. Eu falei, bom, então eu quero. E ela é, na verdade, um armário de Quarto. discos de vinil. Ah, para. E eu transformei numa cristaleira. Então, tá vendo? Cada prateleirinha dessa, me pegou no flagra, né? Porque tá meio bagunçado. Mas cada prateleirinha dessa era uma prateleira para disco de vinil. Cara, que incrível. Agora, olha essas taças. Socorro, elas têm estabilidade, super estabilidade. Tem, a gente adora um dry martini, Que então... linda. E aqui também é armário? Aqui também a gente transformou em cristaleira. Ó, então Ah, ficam aqui já as tem mais taças. as prateleiras. Exatamente. Que linda essa peça, linda. Então a gente deu uma nova Eu imagino- vida, né? Eu imagino a sua cara na hora que ele falou assim, eu não quero. Exato, tá? eu falei, mas eu quero, eu quero. Lindas essas esculturas aqui também. É, são lindas esses centros de mesa. Elas são utilizáveis, se você quiser. Você pode colocar alguma coisa São, ali, de vez né? em quando eu coloco fruta, eu uso de fato. Minha casa, Luffy, nada é só decorativo. Ótimo. Tudo aqui a gente usa, tudo aqui tem um porquê, tudo aqui chegou de alguma maneira e tem alguma história. Então eu acho que casa da gente é isso, tem que ter as nossas coisas, as E nossas isso está cada memórias. vez mais atual e moderno, que é trabalhar em casa e tudo ser multiuso e utilizável, né? exatamente. Porque a gente tem muitas coisas assim, tipo, não temos mais espaço para rascunho, digamos assim, né? Exato. E eu lembro muito da minha avó, que minha avó falava, eu vou botar a louça de festa na mesa, não tem aqui. que Aqui a gente, bom. o que a gente tem, a gente usa.
E eu cresci com esse ensinamento, assim. Então eu tenho coisa bonita é para usar no dia a dia, para receber os amigos, tudo junto. Sua avó já tinha um pensamento bacana, que naquela época já não era tão fácil. Já. E aqui, pode mostrar o seu altar? Pode, Olha meu que graça, altarzinho. gente. Com flores, tá Meus muito santinhos de bonito. devoção. Aham. E aí chegamos, aqui é grande o apartamento, né? Quantos metros É quadrados gostoso, tem? ele tem 165. Uhum. E olha como ficou linda que essa parte ficou tão integrada e ao mesmo tempo você fez um banco lá de que é um aparador, é um banco e tudo e usou azulejos lá. Exatamente, eu quis fazer esse banco embaixo da janela para criar mesmo uma concha aqui de bate-papo. E aí, enfim, eu quis sair do banco de concreto, que é uma linguagem que a gente já tem visto muito, e achei que seria incrível se ele fosse revestido. Então eu revesti nesse azulejinho meio camurça, né? Sim. E Eu achei adorei que ficou você lindo. ainda fez embaixo, ficou com carinha de prateleira embaixo, não ficou com cara Exato. de banco suspenso. Que é o que você Exatamente. falou que a gente tem visto mais, né? Exatamente. Agora tem uns pontos aqui que eu tô adorando. Primeiro, a poltrona, essa é a moleca, Essa é a mole. a Molly. É. A Molly tá com com um tapete especial dela, né? Em cima de outro tapete. Isso eu achei muito legal. E a outra coisa também que você deixou o sofá afastado para fazer o jardim lá. Eu tô vendo que a parede não é reta também, né? Não, Me conta mais sobre esse exatamente. pedaço da casa. Então, como a sala tinha essa parede bem inclinada, eu deixei a diagramação, né, do layout ortogonal, assim, retinha, e o espaço que sobrou atrás eu criei esse jardim e as plantas super gostaram. É, com a luz boa. E esse sofá é tão bonito, hein? Esse sofá é do Gustavo Bittencourt. Ele parece Meu as banquetas conterrâneo. dele, né? Na mesma linha. Lindo esse sofá dele mesmo. Aham. E aí, aqui deixa eu ver o que você aprontou pra cá. Sobraram discos de vinis que estavam dentro do armário? Alguns desses estavam dentro dos armários e outros eram nossos. Então você já gostava também de vinil, Já, né? já. Que bacana. E quando a gente mudou pra cá, o meu sogro deu pra gente a vitrola que ele tinha na casa dele. Ai, que massa. Então essa vitrola, ela super funciona. Olha, outra coisa, você tem uma realmente antiga, né? Ainda mais que veio do sogro. Aliás, cadê Felipe? Ele tá trabalhando. Ai, um beijo, Felipe. Olha aqui essa mesa, que linda. Esse foi um garimpo. Não, essa mesa, ela é par desse sofá. Já é da mesma coleção. E é curioso porque, assim, ela era pra ficar do lado dele, ali naquela ponta. Originalmente ele desenhou pensando nisso. Ele desenhou como se fosse um complemento do sofá, uma mesa lateral ao sofá. E eu no layout até coloquei, mas depois aqui eu achei que ela ficava bem aqui como uma mesa de centro. Mas também, você que trabalha diretamente com isso, o gostoso é a liberdade de variar, né? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje ela tá ali, não significa que vai estar para sempre. Exatamente. Assim vai, né? Um dia a gente põe pra lá. Eu gosto de dar uma mexida, inclusive, de vez em quando. Não, com certeza. E ela é linda com essa pedra aqui também. Olha essa tesoura, qual que é a história dessa tesoura? Essa tesoura é garimpo total. Olha essa tesoura, gente. Essa tesoura eu tava pegando alguns objetos para produzir o apartamento de um cliente, e aí quando eu vi, eu falei, bom, essa vai ser minha. Vou deixar com ele nada. Menino, quantos metros quadrados? Qual o pé direito dessa casa? O pé direito aqui tem 2,97. Pois é, porque olha a altura que é e você conseguiu juntar. Aqui era um quarto, originalmente? Aqui era um quarto. Originalmente era um quarto que abria para o corredor. Para lá. Então eu transformei numa sala de TV reversível, então a gente consegue fechar ela com esses painéis azul. Azul? Ele é um azul petróleo. Que legal. Aqui, gente, não é um preto, é um azul petróleo. E a gente consegue ficar aí nessa conchinha de vez em quando também, mais aconchegante. Mas né? ele também é um quarto de hóspedes, por isso que você usa para fechar ou para fechar porque não quer o barulho da TV? Tanto para ter privacidade no dia a dia, quando quiser ficar mais quietinho ali, como para uma possibilidade de receber alguém. O quarto de hóspedes oficial é lá dentro, mas a gente já usou várias vezes. Vai que o hóspede fica no plural, né? Isso tem que fazer. Exatamente. Que cor linda que vocês usaram aqui. Aí vocês usaram na parede e também no teto. E isso é muito interessante porque este quarto que tem isso, né? Aqui não, aqui é branco. Então ele vira realmente essa caixinha de acolhimento, né? Exato. A ideia era transformar esse cantinho numa concha, assim, que
é bem onde a gente fica quietinho, na intimidade, quando não tem visita, amigos e tudo mais. Então a gente queria mesmo que abraçasse, né? Então tem esses quadros foram presentes do meu padrasto quando eu era criança, que ele levava a gente em algumas exposições e aí, enfim, esse barato da arte eu aprendi desde cedo a apreciar, assim, e esses vieram comigo há muito tempo. Que máximo. Essa ânfora foi da minha avó, ficava no banheiro dela. Eu já gostei da sua avó, viu? Porque ela te deu várias dicas e várias coisas legais. Minha avó era tudo. Agora me conta, eu tô vendo que aqui é um painel revestido de tecido. Além da acústica, tem alguma outra função? Por que você fez assim? Eu queria fugir um pouco do painel de madeira que esconde as fiações e eu acho que o tecido é bem-vindo justamente para criar esse som de concha mais gostoso para TV. E aí a gente tem um LEDzinho lá em cima também que acende quando quer ficar só no charme. E aí deixou aqui os equipamentos com vazados para poder ter o controle, né? Exatamente. E essa mesa aqui é o máximo também. E aqui, Luffy, tem uma curiosidade engraçada, mas você vai me pegar no flagra de novo, que eu acho que não tá arrumado. Mas aqui apareceu um pilar do lado de lá. Então acabou que a gente transformou num armário. Ué, mas isso é maravilhoso! Normalmente as mantas ficam aí, tem os jogos, até que nem tá tão bagunçado. Por favor, que ótimo! Já deu vontade de você dos dois lados. Exato, é que lá é a parede eu inteira. não tinha o pilar, então ficou o recuo do escritório, que fica aqui atrás. Ou seja, problemas que viram soluções legais, né? Exatamente. Esse apartamento não tinha planta. Então, foi meio que uma escavação. A gente teve que ir demolindo aos pouquinhos para entender onde estava a estrutura. Ele é de que ano? Ele década de 30, provavelmente. Sério? Eu acredito demais, que né? sim, 30, 40. Pelas dimensões e tudo, né? Aí você tem a Paulistano duas, né? Que é uma delícia. Eu brinco que é a minha poltroninha de balanço. No dia a dia você adora ficar sentado? Eu adoro, eu tomo café aí, olhando para minhas plantas. Ai, que legal. A gente vê como ele falou com carinho das plantas e elas estão realmente muito legais e eu gostei porque elas estão assim distantes, eu digo. Tem um núcleo lá, um núcleo aqui e elas fazem assim uma história meio escultural. Achei muito legal isso. Que bom, que bom. Agora me conta da escolha das cores, porque eu estou vendo que elas têm uma mesma busca, que tem aqui um verde folha, floresta, tal, tem aqui um puxado para um terracota. Qual que foi? Como que é uma escolha de cores para as pessoas se inspirarem em vocês? Eu gosto de cor, né? Eu acho que o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido e eu acho que a cor é muito bem-vinda. E eu acho que essas cores falam muito comigo, assim, são cores que me agradam, eu gosto do tom terroso, sempre foi uma coisa que eu gostei, o azul é uma cor que eu amo, enfim, era a cor preferida da minha avó. Olha, como é que é o nome dela? Eunice. Eunice, que demais. A minha avó falava, quando você perguntava se estava tudo bem, ela falava, tá tudo azul. Ai, maravilhosa, Eunice. Amei. E eu acho que elas se harmonizaram, né? Esse verde mais acinzentado, com esse azul petróleo e o terracota, eu acho que eles se abraçaram, assim. Sim. Aí eu tô vendo aqui um Paulo Alves. O Paulo querido. Gente, grande Paulo Alves, que a gente gosta muito, um super marceneiro. E aí aqui, arquiteto marceneiro, né? E aqui, esse quadro com uma moldura laranja, tão raro da gente ver essa cor de moldura. Então, esse quadrinho foi comprado numa viagem, na minha lua de mel, na verdade, que a gente foi pra Escócia. E era de uma artista de lá, cartunista, na verdade, ela conta a história de um soldado medroso, então ele... Que legal! E por que tocou vocês? Eu gosto dessa coisa, assim... Tipo, não quero briga com ninguém. Exatamente. Né? Isso é bonito. Sabe uma coisa que eu tô super curioso? Quando você acende aquelas duas luzes lá da parede, como fica? Elas acendem, vou acender, elas acendem pro alto. Deve dar um clima super gostoso, super gostoso, né? Luffy, ó. Ai, que delícia! E ela é articulada, então se eu quiser girar para baixo, eu também posso, tá vendo? Nossa, que demais! Ou seja, você pode brincar mesmo com a luz, né? Muito legal. Essa tapeçaria eu preciso falar dela, porque é um presente do querido Alex Roca, que faz umas tapeçarias incríveis. E quando eu mudei para cá, eu falei, Alex, eu preciso ter uma tapeçaria sua. E aí ele me mandou para eu experimentar. E aí já era.
Já era. Eu falei, não. Aí ele me deu de presente, fiquei muito feliz. Eu acho que ela é linda, assim. Eu acho que ela Sim. compôs Compôs perfeitamente. muito bem, tá muito bonito mesmo. É muito convidativo a casa, não é, gente? Escreve aí pra gente. Aliás, qual o seu Instagram para todo mundo te seguir? É brunoreis.arquitetura. Então tá na tela para vocês seguirem, perseguirem, mandar chuva de amor, vocês já viram como que recebe bem a gente em casa. E agora, o lavabo? Vamos ver o lavabo. Vamos, você sabe que a gente gosta de ver tudo, O né? lavabo, ele tá meio um ponto fora da curva. Ah, é? Ai, que legal, todo de lambe-lambe. Ele é todo de lambe-lambe. Olha. Fui eu mesmo e o Felipe que colocamos esse lambe-lambe. Que legal. Ah, e aqui vocês fizeram igual lá na bancada de lá. Exatamente, o mesmo É lindo. azulejinho. Aham. E é muito bacana isso de ter essa Muretinho. muretinha, porque ela quebra um galho, hein? Pra poder fazer, né? Colocar as coisas e tudo. E como que foi a história do Lambe Lambe? Vocês queriam algo mais divertido? Eu queria que fosse algum papel de parede, alguma arte, alguma coisa diferente. E aí encontrei esses lambe-lambes e achei a cara da gente. Enfim, ele tem uns dizeres engraçados. E Lê aí um a aí gente, pra gente. a gente Cadê? colocou. Um brinde ao que é postado. Aí, Vivido. aí vivido. Vivido exato. e postado. Olha, Exato, isso um brinde ao que é vivido, é aí um- corta o vivido, o postado vivido. Vivido, muito bem. Gente, inclusive eu queria falar pra vocês que lavabo, vê se você concorda comigo ali. Lavabo é aquele lugar onde a gente pode brincar mais, ousar mais, sair um pouco da paleta, Exatamente. né? Porque o lavabo é quando, sei lá, alguma visita entrou na sua casa e você vai se divertir, vai dar uma risada, vai descontrair, vai verdade. sair da obrigação de... Eu fui na casa da Isabela Raposeira, não sei se você viu esse vídeo, mas dentro tinha um armário daqueles que abrem, tinha engove, tinha um monte de coisa assim, tinha um monte de brincadeira, sabe? Tipo, era realmente Ótimo. pra pessoa falar assim, cara, eu acho que eu tô num outro lugar. É isso. Né? É bem isso. E agora? Vamos lá dentro? Vamos. Ou a gente acaba aqui na cozinha. Você trabalha em casa? Eu tô trabalhando em casa. Olha que ótimo. E aqui é o seu escritório real, então? É. Fala pra gente sobre como e onde fazer o escritório ideal para trabalhar em casa. Olha, eu escolhi aqui porque é uma área mais reservada do apartamento e ao mesmo tempo uma área central também, que para mim é importante essa facilidade. Eu criei uma estrutura meio de biblioteca em volta, né? Porque eu tenho muito livro, na verdade eu dou sempre muitos livros, mas eu leio muito, então eles vão se acumulando de novo. E eu queria mesmo que ficasse uma biblioteca ao redor da minha área de trabalho. O que eu estou achando interessante aqui é, pelo que eu entendi, a parede do quarto devia vir até aqui. Exato. E aí vocês recuaram, porque ele não precisava ser tão grande para a sala de TV, e utilizou essa entrada para fazer o escritório. Que muitas pessoas, inclusive, podem fazer isso como o armário de roupeiro, né? Rouparia, né? Sim. Também as pessoas fazem muito. E, gente, claro que eu já percebi que a pessoa tem um garimpo no meio da marcenaria moderna. E isso ficou muito legal, Bruno. Eu amei isso. Conta aí. Essa escrivaninha também é uma escrivaninha garimpada, do Sérgio também. É mesmo? Olha, E- Sérgio que ele fala é o Sérgio Sérgio Rodrigues. Rodrigues. A gente já tá tão íntimo, né? Serginho, meu amor. Serginho. Esse tapete também é garimpo, Ai, essa nossa, passadeira. que lindo. Você sabe de onde é? Olha aqui de É onde das minhas andanças por aí. Essa Esse daqui é do aqui, ó. Bexiga. É de Pô. uma lojinha que tem no Bexiga. Porque quem entende de tapete bastante, pode escrever pra gente aqui nos comentários, pra gente saber exatamente de onde é, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo esse símbolo aqui, ó. O que leva a pensar que pode ter uma origem chinesa. Não sei, posso estar falando... Também, né? Mas vai ser também legal não a gente sei, ler os Luffy. comentários e Muito, saber, né? eu ia adorar, eu ia adorar saber. Tem um monte de gente aqui que sabe. Ai, quando a Casa Jardim fez aqueles pratos. Eu fui você. capa da Casa Aham. Jardim É. e aí eu ganhei de presente. Que legal. Gente, a pessoa tem uma caixa d'água da Eternite. Essa Eternite eu ganhei quando eu entrei na faculdade de arquitetura. Não vamos falar quanto tempo ela tem, né? E também ela tem tempo suficiente já para ser proibida. Exatamente. Que linda essa luminarinha, uma graça ela também.
E olha aqui, esse aqui cachorrinho aqui, esses cachorrinhos que você desenha. Ah, essa aquarela é uma aquarela de um primo meu que fez uns estudos para um cliente. Que lindo. E aí eu fiquei com os estudos para mim. Depois Aham. ele fez a arte final e eu fiquei com os estudos para mim. Nossa, ficou lindíssimo. Felipe, um beijo pra você, pessoa. Vamos entrando mais? Vamos, por favor. Olha aqui, tem outra porta aqui. Essa porta já existia originalmente aqui? Não, essa porta a gente criou para ter um acesso da área íntima, dos quartos, direto para a cozinha, sem precisar Ótimo. passar pela sala. O que é ótimo em dias de visita, né? É, e aí a gente seguiu a mesma estética das portas Na porta lá de fora, originais, né? exato. Aham. Pode ir entrando? Pode, Pra onde por eu vou? favor, Direita, Lúcio, esquerda? vamos reto. Reto? Então abre ali. Aqui é o meu quarto e do Fê. Tan, 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 tan. O banheiro já fica Olha bem que de cor frente. gostosa. Ah, ele acha que é do feio dele, né? Mas olha aqui de quem que é. É verdade. Da Nanquim. Nossa, que roupa de cama gostosa essa, é de Ai, linho? eu adoro um linho, Lúcio. Eu sou Aham. suspeito. E eu tô com a calça verde, quase da cor da Pois roupa de é, cama, agora eu que eu também tô vi. com calça de linho, a gente tá com calça parecida, só que Ai, linho é tudo de bom, né? não é. E essa cor, assim, que é uma cor meio verde tempero, não sei. É, então, Fica tão bonito. eu gosto, não tem jeito. Verde, Aham. eu gosto muito. Agora sim, como arquiteto, quais são os segredos para você dormir bem? Porque eu já vi que você tem poucos estímulos. A gente está vendo que tem armários por todos os lados aqui, mas ele tem essa cor bem tranquilizante. Olha que interessante, gente. Em volta de toda a TV aqui, ó, é armário. Tá vendo? E aqui você tem alguma coisa que é acústica? O que que seria aqui? Não, é um revestimento mesmo, que eu queria que tivesse uma textura nessa área superior da cama, Uhum. justamente para criar esse aconchego. E eu gosto de quarto claro, eu gosto de roupa de cama clara. Eu acho que isso relaxa, eu acho que isso acalma. É, e eu acho que deixa também mais amplo, né? Então, assim, e aí para que os armários não ficassem todos de uma cor só, eu fiz esse barrado Eu amei de isso. carvalho, Aham. clarinha, Olha embaixo. como as ideias, na verdade, se você for parar pra pensar, são simples, né, Bruno? São. Só que é simples depois que você viu. Agora, pra ter a ideia, porque olha só, isso mudou completamente a casa, você fazendo o barrado. É, exato. Não foi? Sai do comum, né? Sai do comum. E aqui atrás da TV, Luffy, eu não podia perder espaço. Então, essa porta é uma porta pivotante Ah, e atrás é tudo Deixa eu- armário. Posso ver aí? Por favor. Gente, olha que ideia. Cada vez que a gente vai descobrindo alguma coisa a mais. Que máximo, claro, porque ele é profundo. Exatamente, ele tem a profundidade do guarda-roupa, né? Então, Olha aqui, você que é aquela pessoa que vive me pedindo, me dá uma ideia aí pra decorar, você acabou de pegar uma ideia maravilhosa. Eu vou até virar pra você ver de novo. Atrás do painel da TV, que basicamente é um painel fininho, você não precisa perder o espaço de armário e você faz todo o armário. Ficou ótimo, Bruno. é bom, né? Ficou Não muito dava bom. pra perder, que somos dois aqui, né? Então, tem bastante armário, mas era uma área que não dava pra Precisava ter cada vez mais pra espaço. perder. E que linda essa obra aqui do J. Borges. Ah, e o J. Borges e a Nossa Senhora Aparecida, né? Aham. Duas coisas que mexem com o meu coração, arte brasileira e Nossa Senhora Aparecida. Pois é, a gente tá vendo várias aí pela casa, né? Olha que lindo o crucifixo aqui também. É, eu sou super espiritualista, na verdade, né? Então eu tenho muitas devoções, assim. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito. E dá pra gente sentir, sabia? Gente, não dá pra sentir daí? Escreve aí pra vocês verem. Muito, muito legal. Boa. Né, Nanquim? Você tá se sentindo bem aí? Ai, que amor. E o banheiro, pode entrar? Pode. Ai, gente, eu nem entrei e já vi o sonho, que é ter uma banheira dentro do box. Olha que você trouxe o mesmo revestimento da cabeceira pra cá. Exatamente. Eu queria que o banheiro e o quarto se conversassem. Aham. E então eu entrei com esse mesmo revestimento, tanto na cabeceira quanto aqui dentro do banheiro. E a banheira era um ponto Sonho. De sonho, então Uhum. E olha só, gente, como é bom você ter apartamento antigo, porque daí eles são maiores. Você consegue ter o chuveiro aqui antes de chegar lá na banheira. Você tem a janelinha, porque hoje em dia a gente não tá vendo nem sequer janela. Né? E aí você tem essa banheira enorme. Olha o banquinho do Paulo, que lindo. Aham. esse banheiro, ele era o único banheiro do apartamento. Uhum. Também tinha isso, E né? a gente transformou em suíte e criou um segundo banheiro. Certo.
Que daí é também só lavava, deve ser, não sei, se é banheiro todo. Vamos lá Não, ver. é banheiro todo também. Aham. E aqui, ó, esse também vai estar. Me pegaram no flagra de novo, mas aqui é um armarinho também, ó. Ai, isso daí é tão legal, né? Porque realmente isso salva, viu, gente? Uhum. Aquela pessoa que sabe que você conhece a minha casa sabe que eu não tenho um negócio desse. E faz falta, o armarinho. A pessoa Pra que esconder a eu coloquei aqueles armários antigos, aqueles espelhos antigos, sabe? Uhum. Com moldura, mas hoje eu tô querendo reavaliar. Vamos lá agora, a gente vai pra Vamos lá, onde? vamos no banheiro Dois. social, que foi o Social. banheiro que a gente criou. O que tinha aqui antes? Quer que acenda as luzes? Deixa eu ver. Pode acender. Eu adoro esses pisos, gente. São todos Porto Belo? São todos Porto Belo. Pode Deixa eu acender. acender a luz, dá licença. E aí da onde saiu essa janela? O que tinha aqui antes? Era, Então, era tipo quarto de serviço? Esse era o quarto de serviço. Então, a lavanderia era um corredor bem estreito. Então, eu peguei um pedacinho do quarto de serviço para aumentar a lavanderia e com o restante do quarto de serviço eu criei o outro banheiro. E olha que legal, vocês fizeram duas cores dentro do box, não ficou só com uma. E ficou muito legal. E mais uma vez o terracota com azul em homenagem à avó. E puxa para as cores lá da sala, né? Que é o terracota e o azul. E também tem essa obra linda que eu adoro, que a gente sempre vê na feira na Rosenbaum, né? Da Moa, né? Eles são ótimos, gente. Eu adoro. Tô até deixando aí o link pra vocês. E esse espelho aqui com essa prateleirinha incrível? Esse espelho eu desenhei. Sério? E aí a marcenaria executou. Eu queria que ficasse descoladinho, como é um banheiro que usa-se menos. E tem aqui toda essa prateleirinha. Ficou lindo. Adorei as pedras que vocês escolheram, tanto aqui quanto lá. Ficou muito bonito. E ali o quarto de hóspedes? Aqui é o quarto de hóspedes. Gente, o pé direito é uma coisa impressionante, uma delícia. né? Essa cortina. Eles têm uma leveza, olha que cabeceira bonita, com almofadas de couro. Essa cabeceira eu desenhei ela para o meu outro apartamento. E aí quando a gente veio para cá eu aproveitei ela aqui no quarto de hóspedes. Não, ficou lindo. E ela é bem rústica aqui, né? Na história de ela tá toda arranhadinha. Se você quiser tirar ela, como é que você tira? A cabeceira? Aqui, se você tiver que tirar, não tira? Tem que desaparafusar, tem que Entendi. soltar. Lindo. Adorei essas almofadas. Essas almofadas eram da minha marca, da Tricô, que a gente fechou tem tinha uma um marca ano. de almofadas. E aí algumas estão por aqui. Tá vendo? Ainda bem que eu elogiei, gente. Vocês viram? Deixa eu ver aqui no cantinho. Não, linda, a luz do prédio é maravilhosa, né? E o pé direito, eu tô ainda impressionado. Muito gostoso. E agora? E agora vamos lá na cozinha. Vamos. Aliás, a sua cozinha é muito bom a gente entrar por ela, porque ela é impactante, né? Olha isso. Tchananã. Olha que amor, cara. Eu não tô acreditando, porque quando uma pessoa faz uma mesa dessa para receber, é porque ela tá dizendo, eu tenho carinho por você chegar. Sabia? Muito obrigado, amigo. E o Fê não pôde vir porque tá trabalhando, mas ele deixou 2 pães feitos por ele. É mesmo? Pra você. Gente, não tô mais aguentando esse pessoal que vai trabalhar para não me receber. Obrigado, Fê. Gente, eu quero fazer uma homenagem a essa pedra que vocês escolheram, porque eu tô chocado desde a hora que eu entrei. Eu olhei para essa pedra e falei, isso é uma obra de arte, isso é uma joia que vocês escolheram. E ao mesmo tempo você fez aqui na bancada, na parede e na estante. Me conta um pouco dela. Então, essa pedra era um ponto importante do projeto. Eu queria que fosse uma pedra desenhada, que fosse uma pedra diferente. Então a gente foi escolher a chapa, eram 3 chapas que existiam dela na marmoraria. E foram as 3 chapas que a gente usou para fazer aqui a cozinha, não podia dar errado. Tipo assim, você comprou as 3 e falou, agora eu vou usar as 3, né? Exato. E compra. Não, mas realmente virou uma joia, né? Você olha para ela e vê que é uma, né? Você tem uma pedra dentro de casa para apreciar. E olha ela como fica maravilhosa com essa madeira que vocês escolheram atrás, essas chapas. Seria o quê? Tipo pau-ferro? É o pau-ferro, linda, exatamente. Né? Então você tem, olha como destaca, né, o verde com
com esse tom de madeira, ficou muito bonito. E aí, vocês dois gostam de cozinhar? Como é que Nossa, é? a gente gosta muito de cozinhar, Lúcia. A gente brinca o tempo todo na cozinha. Então, essa coisa da ilha, de poder estar um desse lado, o outro do lado de lá, o pessoal sentado ali, isso tem uma dinâmica. Eu acho que é o pedaço da casa que a gente mais usa, Com certeza. essa ilha. Não, e tem um que tá lavando ali, que tá preparando, você pode cozinhar dos dois lados, né? Tipo, te Exato. dá essa permissão. Ficou realmente muito boa essa ilha, olha, gente. Exatamente. E aqui todo de granilite, já era original ou vocês pediram para fazer? Então, o granilite foi feito aqui na obra. Essa cozinha tinha um granilite antigo que eu ia restaurar e usar. Mas a gente precisava trazer o ponto de gás para cá. Tá. E aí não teve como não quebrar o piso original. Então a gente teve que fazer um novo. Né? E aí eu fiz ele mais clarinho do que era o original. O original era mais esverdeado também. Sim, gente, olha só, além dele ser todo de pau-ferro, é cheio de tomadas nas laterais. Eu adorei isso, porque significa que não tem aquela história de colocar aqui, mesmo aquele que você empurra e levanta a torre, ele ia interferir na joia, né? E de repente vocês colocaram aqui nas laterais. Realmente, eu amei isso daqui. Olha, se eu estivesse fazendo uma cozinha, eu ia me inspirar nessa cozinha aqui, viu, gente? Fica a dica aí pra vocês. Que delícia. E aí a gente tem a opção de uma meia luz, para ficar assim mais gostoso, e a gente tem uma explosão de luz, que é esse teto inteiro. Ai, que demais! Gente, amanheceu! Olha isso, agora virou meio-dia, tá vendo? Que ótimo, uma tela tensionada de luz. Exato, e a coifa sobe nesse teto de luz. Não, e olha como a pedra vem também aqui com as cores, ó. Ficou demais. E aqui ficou um todinho de madeira, né? Com o cantinho cervejeira do café, aí tem cervejeira, tem adega. A gente é da festa. Eu tô vendo. Não, e as combinações de cor, a questão de paleta, porque, por exemplo, vocês pintaram a parede no mesmo tom da pedra, né? Ela puxou aqui a história, né? E o pau-ferro ficou muito elegante. Olha, é o mesmo verde, ó, gente, que vem daqui, passa pela porta, passa lá na frente, a gente nem mostrou aqui. Realmente ficou muito legal. E lá atrás, o que tem? Lá atrás é a lavanderia. Ah, e olha aqui. Agora a lavanderia tá com roupa no varal. Então eu mostro só pra baixo. A gente nem falou dessa parte aqui linda, né? Da cristaleira. Da cristaleira. Olha lá embaixo, as gavetas ficam ali com gavetas, mas mesmo assim você deixou o vidro lá pra baixo. Interessante essa diferente. solução. Eu queria que a porta fosse inteira de vidro, mas eu precisava de gaveta para dividir melhor as coisas. Então, aqui é bem dividido também de coisas. Super. Ó, tá vendo? Que lindo. Olha, tô impressionado com essa bancada. E o tamanho dela também, que abraça aqui, ó, a história. Vocês estão vendo, né, gente? Pode dar de novo seu Instagram aí. É brunoreis.arquitetura. Vocês estão vendo, né? Não estou te mostrando pouca coisa, não. Esse pilar não existia no projeto, Luffy. Ele tá, foi ele um surgiu. achado. Esse foi um achado arqueológico. É aquela surpresa, né? Você fala, ai meu Deus, o que eu faço? Mas você ama mais do que se não tivesse, né? Que mudou o final da ilha, né? Mas eu adorei, assim, eu gente prefiro fez abraçando. Com do que sem, porque ele é uma super escultura linda, né? E aí eu fiz esse forro da cozinha recuado justamente para soltar o que é novo do que era original e antigo, né? Então, para valorizar mesmo como escultura, tá vendo, gente? Nossa, Bruno, ficou lindo demais. Tem mais alguma coisa agora que a gente não viu? Tem, dentro da gaveta. Ô, gente, eu quero, assim, saber a opinião de vocês agora dessa casa linda, desse Bruno maravilhoso, o Felipe que não tá aqui, mas o pão dele tá. E o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram? Eu não estou querendo induzir vocês a falar que é a cozinha só porque eu estou mostrando, mas ela é realmente muito maravilhosa. Então eu quero que vocês escrevam para ele, escrevam vários comentários contando, mandando uma chuva de amor. Amigo, eu estou muito feliz de te visitar. Obrigado, olha, querido, gente, eu adorei sua visita. Eu que também, bom que você tá cara. aqui. Dá aqui de novo o seu Instagram para todo mundo mandar aquela chuva de amor e os comentários e seguir ele bastante. Vamos lá, é @brunoreis.arquitetura. Isso, e olha só, agora a gente vai sentar nessa mesa e a gente vai falar, vamos conversar várias coisas. Eu quero convidar vocês
para estar com a gente nessa mesa aqui agora. Então eu vou gravar um outro vídeo enquanto a gente estiver conversando, que nem eu nem ele sabemos sobre o que é que a gente vai conversar, mas você vai fazer parte. Então você que é membro do canal, eu vou botar na playlist dos membros do canal, tá bom? Então vai lá que eu te espero. Um beijo pra vocês. Obrigado, amigo. Obrigado, valeu, querido. Obrigado, adorei. que bom. Eu também. Muito bom. Né, Nanquim? Tchau, cadê Nanquim? Aqui. Tchau, Nanquim. Tchau, gente. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.